A gente volta a falar sobre o incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, que infelizmente deixou 11 mortos. Agora eu converso com o especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela, que está com a gente. Gerardo, a gente acompanhou com tristeza tudo que aconteceu no Rio de Janeiro e muita gente se perguntando, tem protocolo, um modo em que os funcionários, a brigada de incêndio pode realizar, especificamente numa situação como essa, que você tem muitas pessoas aí que não conseguem se locomover. Tem um protocolo específico numa sequência de episódios de emergência que a gente acabou vendo no Rio de Janeiro? Gerardo, boa tarde. Boa tarde, Barão, aqueles que nos acompanham na Band News TV. Sim, com certeza, tem sim um protocolo a ser cumprido. Quando você tem qualquer instalação grande, com um grande número de pessoas, você tem que ter um plano de preparação, de treinamento para reação durante uma emergência, principalmente uma emergência de incêndio, que é uma das mais clássicas, né? Então, esse plano contempla uma organização de uso das vias de escape e abandono, que é um cabeça de fila, aquele que vai puxar, que vai capitanear, vai dizer, pessoal, olha, ele vai vestir um colete ou um boné, alguma coisa, vai falar, é por aqui, vamos sair por aqui, está confirmado, é um incêndio. E o serra-fila, ele vai fazer aquela busca para ver se alguém ficou para trás. Em se tratando de um hospital, né, ou uma creche, ou um asilo, isso é muito mais complicado, porque já não são pessoas saindo, é pessoas carregando pessoas ajudando pessoas. Então, você tem a dependência dos pacientes daquela ajuda externa, de alguém que possa ajudar. E isso precisa ser bem definido antes, como um plano de escape e abandono, e normalmente é feita uma simulação anual para cada funcionário. Não precisa ser o hospital todo fazendo simulação de uma vez. É claro, você tem a vida, a rotina do hospital, mas qualquer organização, qualquer empresa, até uma usina nuclear, ela faz isso sem perturbar as suas atividades, porque existe técnica para isso. Então, esse protocolo que você mencionou, Barão, ele existe sim e precisa ser cumprido. É claro que as emergências, às vezes, nos extrapolam todos os planejamentos, né? Mas cumprindo o protocolo, ainda assim, as consequências, as perdas são reduzidas, porque sem o protocolo é muito pior. Gerardo, é claro que quem perdeu um parente nessa tragédia vai culpar o hospital, culpar qualquer pessoa que estava ali que poderia ter ajudado numa situação como essa. Até agora o que a gente tem de informação é que eram 100 e poucos, 103 pessoas que estavam ali internadas, mais os funcionários, mais os acompanhantes. Então, só de pessoas internadas se fala em mais de 100. E as 11 pessoas que morreram estavam na CTI, numa área específica ali do hospital, tendo cuidados especiais. De tudo que você viu, tudo que você acompanhou até agora, das imagens, das informações, o procedimento realizado ontem foi o procedimento adequado? Era o que poderia ser feito numa situação terrível como essa? Barão, eu quero dizer para você que o que realmente mais pesou para salvar tantas pessoas em meio a essas perdas, né? Porque basta uma perda de vida para a gente ficar bastante triste, decepcionado e frustrado. Mas o que pesou mesmo foi que o fogo, propriamente dito, não se alastrou pelo prédio todo. O que houve foi uma fumaça intensa, e a fumaça, às vezes, até mata antes do que o fogo atinja a pessoa. Mas a fumaça, ela dá um tempo extra e ela não cria aquela situação sem saída por completo, né? Você consegue se abaixar e enxergar uma saída. Quanto ao procedimento, que a gente tem até imagens, né, dos próprios médicos agindo, normalmente, se um prédio de escola, são os professores. Se for um prédio de engenharia, serão os engenheiros, porque você não pode ter uma brigada para comandar isso num prédio enorme, não dá. Então, cada andar deve ter uma equipezinha de monitores para fazer um mínimo. Isso ajuda, sim. Eu não sei se isso aconteceu ontem, isso não me pareceu claro, a gente não viu ninguém com colete ou com alguma coisa, mas às vezes no crachá tem lá uma marcação, brigadista, ou serra-fila, cabeça de fila. A gente não sabe isso. Agora, é fato o seguinte, que realmente houve um espírito de cooperação, né, não só dos próprios funcionários, mas das pessoas ao redor, que foi decisivo
para que a gente não tivesse aí uma tragédia muito pior. Observando também que, apesar da fumaça, normalmente, primeiro ela derruba a pessoa, depois o fogo chega, na verdade, as vítimas, essas 10 vítimas, a maior parte delas foi porque os aparelhos, né, que eram alimentados por eletricidade, eles acabaram deixando de funcionar. Então, tudo isso tem que ser investigado, mas eu considero que tem sim uma oportunidade de melhoria nessa questão de escape e abandono. Saiu agora há pouco tempo, em abril, uma norma, a ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, se não me engano é 16651, que pela primeira vez trata de especificidades para hospitais, de clínicas e etc. Então, esse hospital foi entregue em março, segundo as informações que têm sido veiculadas, e por isso ele não teria que cumprir esses requisitos, mas é claro, mesmo esses requisitos são sempre os mínimos dos mínimos. Você precisa sempre identificar o que você tem de problema maior, checar, por exemplo, se é possível descer com as macas em corredores com aquela largura, mais de uma maca, as escadas, se tem rampa, se não tem, tudo isso precisa ser verificado. A posição também do gerador, ele precisa estar numa posição bem distante do hospital, porque se ele é um gerador de emergência e uma emergência acontecer no hospital, então ele não pode estar dentro da emergência. Nesse caso específico, a gente observou que havia uma certa fragilidade no sistema elétrico recém-inaugurado e toda hora o gerador estava tendo que entrar. Numa dessas entradas, ele acabou causando um incêndio, e no incêndio você precisa de geração elétrica, porque você desliga a principal, e o que estava pegando fogo era o próprio gerador. Então, é uma situação muito complicada, porque algumas coisas podem ser melhoradas sim. Mas é óbvio que ninguém quer uma tragédia como essa, muito menos os próprios médicos, os próprios gestores, têm todo o interesse de ter seus pacientes com saúde, então é um fato a ser estudado. Aqui falando sobre essa situação triste que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Só deixa eu dar uma informação aqui: a Defesa Civil e a Polícia Civil acabam de corrigir o número de mortos. Então, o número confirmado agora é de 10 mortos, tá? Inicialmente, autoridades falavam em 11 mortos, acabam de corrigir essa informação, 10 mortos até agora nessa tragédia do Rio de Janeiro. Gerador, muita gente começa a fazer perguntas, né? Pessoas leigas, por exemplo, o gerador, se não poderia ter sido outro material, e não diesel, esse tipo de material que é mais fácil de pegar fogo, né? Outros falando sobre as portas, se as portas de saída, as rotas de saída estavam adequadas naquele instante. É possível avaliar tudo isso de forma prévia? Por exemplo, já tivemos outros incêndios no Rio de Janeiro, inclusive em hospitais, né? Tudo isso tem ali, por exemplo, um protocolo do próprio Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, enfim, de autoridades, identificando se há um risco maior numa área, numa região do que outra? Com certeza, Barão. Tudo isso que você mencionou aí é verdade, existe a boa técnica. Eu nem falo da legislação, de código, porque, infelizmente, essa parte no Brasil, a gente não tem um código de prevenção de incêndio nacional. A gente não tem, infelizmente. Mas as boas normas da engenharia, elas são conhecidas, são científicas, então você consegue acessar. Então, um bom profissional que faça um bom projeto, ele vai checar tudo isso. Vamos falar primeiro daquele ponto que você mencionou, que é o gerador, propriamente dito. Porque aquela fumaça preta muito concentrada, ela indica assim, a presença de um hidrocarboneto, né, um combustível, no caso pode ser o óleo diesel, né, que é o mais provável, que é justamente aquele inventário maior para sustentar a geração elétrica de emergência por 8 horas, 12 horas, conforme o projeto. Então, ali parece que houve algum dano que causou a ignição desse inventário e concentrou toda aquela fumaça naquele ponto. Provavelmente, o sistema de ventilação pode ter, sim, sido afetado. E aí, se ele não for desligado de uma maneira correta, com um damper corta-fogo, são como venezianas que, quando você confirma o incêndio, ela fecha bloqueando, ele acaba espalhando, o ar-condicionado acaba espalhando a fumaça também. Então, esse é um outro ponto que precisa ser checado.
Quanto à movimentação de pessoas dentro de um prédio como esse, ou numa boate isso, ou num grande prédio, ou numa grande instalação industrial, hoje você tem inúmeros recursos. Começa pelo dimensionamento. De acordo com o número de pessoas que você tem que ter rotas de fuga compatíveis. E isso tem um dimensional, 1,60 m, 2 metros, 2,5 metros, dependendo do que você tem que transportar. Macas, ou de rodas, ou cadeiras de roda, exigem maior espaço. E tem as escadas. Onde você tem escada, você não desce com uma maca como essa, então você precisa ter rampa. Se você não tem rampa na escada, você tem que ter um elevador com uma alimentação elétrica independente. Nesse caso, o próprio alimentação elétrica independente, que era o gerador, já estava criando ali o problema, a causa do problema. Parece confuso para o leigo, mas para o engenheiro não é. Isso é o beabá. Então, isso precisa ser checado, porque já sabe que o sistema, o projeto, ele não é assim, pelo que a gente tem de informações, ele não ignorou a questão de prevenção, mas a gente precisa analisar isso direitinho, porque não só para hospitais, mas também creches, asilos, eles são muito vulneráveis, são pessoas muito vulneráveis, dependentes, e você precisa ter um sistema muito robusto, o dimensional tem que estar muito bem calculado. E indo mais além, quando você quer investir em segurança, hoje você tem simuladores, né? Eu trabalho com simulação que simula o comportamento das pessoas, milhares de pessoas se movimentando, desde um prédio, uma indústria, até um navio de passageiros, uma aeronave. Você consegue simular e ver que portas não funcionam, que portas funcionam e fazer os ajustes necessários. Claro, uma coisa também que ficou muito evidente é o ponto de encontro, porque não basta sair. Se você sai e fica parado na porta, você atrapalha quem está querendo sair. Se você sai com macas e colchões e deixa na porta, isso vai criar problema. Então, você tem que criar um ponto de encontro adequado e, às vezes, mais de 1, 2, 3, para que você distribua as pessoas, mesmo sendo enfermas, em posições que não venham a agravar a situação. Tudo isso é protocolo de segurança que um engenheiro ele conhece e não há por que não existir num projeto atual. O que a gente precisa checar é quais são as oportunidades de melhoria para que isso não se repita da forma como aconteceu. Portela, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza aqui com o Band News. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.